Olá, irmão, mais uma vez aqui, canal Sexto de hoje. Eu quero trazer um estudo para vocês sobre o livro de Romanos. E no livro de Romanos a gente tem vários pontos para a gente compreender. Então vamos fazer nesse esquema aqui de mapa mental para a gente tentar compreender. Então eu estou gravando a tela aqui para vocês entenderem e aí eu vou explicando ponto por ponto. Aí eu vou fazer uma breve introdução também aqui do livro de Romanos para a gente ter um panorama, né, antes de analisar. Então, se você entende o livro de Romanos, você vai ter uma chave para você entender o Novo Testamento e as cartas do apóstolo Paulo. Não só isso, você vai crescer muito se você conseguir compreender os ensinamentos do apóstolo Paulo de forma coerente. Então, a gente vê que são dados muitos ensinos hoje, né, que a gente vê aí baseado nas cartas de Paulo. Então, das cartas de Paulo vai surgir várias doutrinas que tem até hoje, né, distorcendo os ensinos do apóstolo Paulo. Então a gente tem aqui, Romanos, a mente do apóstolo Paulo, para você entender, porque é o livro mais extenso do apóstolo Paulo e é onde trata de assuntos polêmicos, né, que a gente vai tentar compreender. Se a gente compreender primeiro o capítulo 1, passar por 2, passar por 3, coerentemente a gente vai entender toda a carta aos Romanos. Então eu vou colocar aqui alguns pontos aqui para você ver, dar um zoom aqui nesse mapa mental. Então, qual a base do apóstolo Paulo para ele falar? Então, ele tem a base do judaísmo, né, na Torá. Isso eu estou falando porque ele cita esses pontos dentro do livro de Romanos, dentro das cartas dele. Então, ele tem aqui, dentro disso, ele tem bem definido o que é 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos, ele distingue também o que é obras da lei. Então, quando você olha para o apóstolo Paulo falando, sobre lei, às vezes ele está falando dos 10 mandamentos e às vezes ele está falando de obras da lei, usando a palavra lei. Só que pelo contexto, pelo panorama do texto, né, você vai entender coerentemente o que ele está se referindo. É só a gente ler o texto com atenção que você vai ver o que ele está falando ali. Não isola nenhum texto, volta, não entendeu, volta de novo e lê. E aí você vai entender direito, né? Então, Paulo era fariseu, circuncidado, o 8º dia, judeu helenístico, da tribo de Benjamim. Então, Paulo, ele acreditava na ressurreição, né, como fariseu, e ele acredita na ressurreição de Cristo através daquele encontro que ele tem, né, ali. Então, Paulo, por que me persegues, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, aí a gente tem esses pontos aqui para a gente observar. Então, você vai ver aqui, da tribo de Benjamim, esses pontos você vai encontrar em Filipenses 3 e 5. E o pai judeu, e ele é filho de uma patrícia romana, que é essa família do apóstolo Paulo. E aí, por outro lado, a gente vai ter aqui, nesse mapa mental, fazendo o panorama, que Paulo, ele é um mestre da lei, né? Que ele excedia em entendimento. Aí ele vai falar aqui da nova aliança a gentios e a judeus. Isso ele vai mostrar que a nova aliança está incluído tanto gentios como judeus. E não tem exceção. A nova aliança é formada tanto para os gentios como para os judeus. As pessoas ensinam hoje que é um tipo de salvação, um critério de salvação para os judeus e outro para os gentios. Mas no livro de Romanos não fala isso. Não fala de jeito nenhum que é dos tipos de salvação, mas um só evangelho tanto para judeus como para gentios. Então você vai ver aqui que Paulo ele tem como base Cristo, né? Os ensinos de Cristo, o sacrifício na cruz, que ele vai entender aqui, que ele vai falar que é expiação, né? Essa é a obra, né, redentora de Cristo. Esse é como se manifesta o evangelho que ele está falando aqui. Então ele tem aqui as cartas dele. Nas cartas você vê que Paulo está baseado na lei e nos profetas.
Ele tem um entendimento da nova aliança, né? Na lei, nos profetas e nos ensinos de Cristo. Então Paulo, ele combate o judaísmo, a salvação pelas obras da lei, que é mal entendida como obras da fé. Hoje em dia, por exemplo, quando você olha para as pessoas dizerem assim, você não é salvo por obras, você vai entender que é por você fazer o bem. Eu vou fazer o bem porque isso aí não leva ninguém para o céu. Ele não está falando disso, irmãos. Quando ele fala de salvação por obras, dentro das cartas do apóstolo Paulo, ele está falando por obras da lei. E ele vai falar o que são as obras da fé, que as obras da fé nós devemos praticar. Então, essa aqui é a introdução que eu fiz, muito breve, bem simples, do livro de Romanos para você compreender. E aí a gente entra em Romanos 1, 2 e 3 agora. Então aqui, irmão, é a primeira parte de Romanos, Romanos capítulo 1, 2 e 3. E aí a gente vai fazendo esse estudo para a gente conseguir compreender o livro de Romanos. A gente vai conseguir compreender muita coisa que a gente não entendia, a gente vai acabar entendendo. Então, aqui em Romanos, a primeira proposta que a gente vê que o apóstolo Paulo vai fazer, vai mostrar, é que a salvação é por meio do Evangelho. Romanos, a partir do verso 16 do capítulo 1, você vai ver. Ele vai falar, né, que não há outro método de salvação a não ser pelo Evangelho. Então, às vezes as pessoas vão dizer que existem dois planos de salvação, né? Um para os judeus, um para os gentios. Então, isso aqui, segundo o que está escrito nos livros do apóstolo Paulo, nas cartas, nos ensinamentos do apóstolo Paulo, não existe método de salvação a não ser por meio do Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. Ele coloca aqui, a palavra circuncisão e incircuncisão. Só quando você olha para a palavra circuncisão e incircuncisão, às vezes o apóstolo Paulo está falando espiritualmente. Às vezes ele fala circuncisão, se referindo àqueles que não cumprem a lei, que cumprem a lei. E os incircuncisos aqui são transgressores da lei. Então a gente tem que prestar atenção pelo contexto, que às vezes ele vai chamar aqui de circuncisão aqueles que são observadores da lei, que cumprem a lei, e de incircuncisos aqueles que conhecem, mas não cumprem. Então eles são incircuncisos, mas no coração. São judeus na carne, mas são incircuncisos de coração. Por quê? Circuncidado é aquele que é no coração. Então aqui, quando a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando essas palavras, a gente tem que prestar atenção aqui. Aí, desse ponto aqui, o que a gente vê? Ele diz que esses aqui, o circunciso e o incircunciso, esses que cumprem a lei, os transgressores da lei, ele é judeu de coração. Os que cumprem a lei. Os que não cumprem são o quê? Incircunciso. Então, ele vai falar aqui da sentença. Sentença. Qual a sentença para quem conhece a lei, as ordenanças e descumpre? Olha só, então ele vai dizer aqui que eles receberam uma punição na carne. Quem recebe essa punição na carne que ele está falando? Então ele vai falar que esses homens que são avarentos, sem misericórdia, gananciosos, caluniadores, por que ele chama assim? Porque eles transgridem a lei e falam coisas como façamos o mal para que nos venha o bem. Ele diz a sentença deles é justa. Por isso, ele diz quais são suas obras, qual é a punição na carne. Ele diz que Deus os entregou, né, a sua própria disposição mental para que eles se contaminem, né, recebam na sua carne a punição. Então, a ponto de o homem deixar o uso natural da mulher e se contaminar homem com homem e as mulheres com as mulheres,
Isso aí, ele diz que isso é a punição que eles estão recebendo. Então, quem é que está recebendo essa punição aqui? Então, a gente vai entendendo pelo capítulo 1 o que o apóstolo Paulo está falando. E quando você for ler o capítulo 2, você vai ver como vai estar bem melhor para você entender aqui. Então, ele diz que esses são os conhecedores da sentença de Deus. E aí, você vê que no capítulo 1 também ele vai falar de obras da lei e obras da fé. Só que quando você olha para a palavra lei, o apóstolo Paulo às vezes ele fala da palavra lei, só que ele está se referindo a 10 mandamentos. E às vezes ele usa a palavra lei, só que ele está se referindo às obras da lei. Então quando ele fala que ninguém é salvo pelas obras da lei, ele não está se referindo aos 10 mandamentos, ele está se referindo às obras. Por isso que logo em seguida você vai ver que ele vai usar obras da fé. Porque aquele que guarda os mandamentos no coração, é circunciso de coração, pratica as obras da fé. E quando ele fala ninguém é salvo por obras da lei, ele não está falando de Mateus 5, de Mateus 25, onde as pessoas olham para isso aqui e dizem, eu não vou ser salvo porque eu sou bonzinho, não vou ser salvo porque eu não faço bem. Ele diz no capítulo 2 que há um mérito por isso. Então, a gente deve observar essas coisas aqui para entender que ele não está falando aqui de obras da lei, dessas obras que estão em Mateus 25 e Mateus 5, que Cristo mandou a gente praticar, e muitas outras que tem. Então, é esse o entendimento que você vai ter do capítulo 1 de Romanos. Então, aqui quando a gente vem para o capítulo 2, aqui eu coloquei a balança porque ele vai falar muito da justiça de Deus. Então, Romanos capítulo 1, 2 e 3, que a gente está fazendo aqui. E Romanos capítulo 2, ele vai falar aqui, da justiça, né? Justiça de Deus. Eu vou dar um zoom aqui. Ele vai falar, portanto, é indesculpável. Quem é que é indesculpável aqui? O apóstolo Paulo vai falar sobre a justiça pelas obras, justificação pelas obras, né? E esses dois pontos vão se desenvolver muito aqui para você ver, né? E ele vai falar sobre gentios que observam a lei. Então, quem é indesculpável? Aí ele diz, quem é que tem um coração impenitente? Judeu que não pratica o que ensina. Isso aqui que ele está falando, os detentores da lei, que ensina, mas não pratica. Por isso que ele diz que e tu, homem, que ensina, mas não faz, pensa que te livrarás do juízo. Então, é desses judeus aqui que ele está colocando aqui, né, no livro de Romanos, mostrando para eles o que eles deveriam observar. Então, aqui você vê que ele está falando desse povo aqui. Então, ele fala da justiça pelas obras. Justiça, né, segundo as obras. Aí ele vai falar que a justiça segundo as obras, aqui, nesse ponto aqui, justiça segundo as obras. Ele está falando que você recebe justiça praticando obras. Tem gente que diz, ninguém é salvo por obras. Aí você já viu no capítulo 1 que eu falei, né, sobre isso. Você vai lá, analisa o capítulo 1 que ele falou sobre isso. A palavra obras, justiça segundo as obras, está se referindo às obras da fé. Então ele fala, Deus julgará segundo as obras e trará ira e indignação aos desobedientes e vida eterna aos que procuram fazer o bem. Então ele fala que primeiro isso vem aos judeus e segundo aos gentios. E ele vai dizer aqui, Deus não faz distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Então o julgamento que ele está falando aqui é tanto para um como para outro. Então Deus não faz acepção de pessoas. Não é você pegar, Deus não faz acepção do pobre, do rico, Sim, também não faz. Mas aqui, nessa expressão, ele está falando de judeus e gentios. Você entende o que eu quero dizer aqui? Então você analisa isso aí e vê o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Aí eu vou fechando aqui mais um pouquinho para você pegar esse mapa mental para você estudar. Então ele fala de gentios que observam a lei. Então ele vai falar aqui,
Gentios que observam a lei. Tem a lei gravada no coração. Isso aqui é o que ele está falando, como funciona a nova aliança. A lei que ele está falando aqui é os 10 mandamentos. Então, em Hebreus 10, 16, ele vai falar da norma da lei gravada no coração, os 10 mandamentos que foram parar em tábuas de pedra pela dureza do coração. Você vai ver isso lá em Êxodo 19, Êxodo 32. Aqui ele está falando que isso aqui, quando ela é os gentios que observam a lei, ser pelo Espírito, porque o Espírito escreve a lei no coração. Você vê em Jeremias 31, 33. Então, isso aqui é a nova aliança. Você tem a lei gravada no coração. Quando ele fala a lei, ele está falando dos 10 mandamentos. E aí você vê aqui que ele vai falar que isso é o verdadeiro Israel. Os filhos de Israel na promessa e não da carne. É isso aqui que o apóstolo Paulo está usando, está tentando falar no capítulo 2 do livro de Romanos. Então aqui em Romanos 3, você vai ver que ele vai falar muito sobre o judaísmo, né? Então eu coloquei um símbolo aqui do judaísmo. E aí você vai ver Moisés aqui quebrando a tábua, que é interessante, né? Isso aqui. Isso que o apóstolo Paulo vai perguntar aqui, judeu tem alguma vantagem? Que vantagem tem a circuncisão? E ele vai responder isso mesmo, né? Depois ele vai dizer muitas, né? Sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados, eles são os oráculos da lei, né? Então, o apóstolo Paulo vai perguntar sobre essa vantagem aqui. E ele vai dizer depois que não tem vantagem nenhuma. Então, que vantagem tem ser a circuncisão? Mas quando ele fala circuncisão aqui, ele está usando a palavra circuncisão literalmente na carne, né? E o apóstolo Paulo vai falar logo depois de justificação, que ninguém será justificado por obras da lei. Aí você vê o uso direto da expressão obras da lei. Então, ele não falou, ninguém será justificado por obras, que aí você pegaria o texto e diria, ninguém é justificado por obras. Mas ele não está falando de qualquer obras, ele está falando das obras da lei. Quais são as obras da lei? É a lei? Ele está falando das obras que a lei mandava fazer, justificação por meio de sangue de cabritos, né? De bode, de ovelha. Ele está falando de justificação, propiciação no sangue de Cristo. Esse aqui que é o meio, por meio do Evangelho. Então, quando ele fala aqui, a expressão justificação sem lei, não se refere aos 10 mandamentos, sim de obras da lei. Aqui, Cristo nasceu debaixo da lei, debaixo dos 10 mandamentos. Então, quando você olha Cristo nascendo debaixo de lei, tudo que está debaixo da lei, ele usa a expressão lei, está debaixo de maldição. Só que ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando das obras da lei. É só você ir no contexto geral que você vai ver isso aqui, está em Gálatas 4 e 4. Aqui, quem está sob a lei está debaixo de maldição. Uma referência às obras da lei. Deus não faz distinção. Todos estão debaixo do pecado. Judeus e gentios, ele vai dizer, todos se extraviaram. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos estão debaixo de maldição quando não tem o sangue de Cristo. Todos, judeus e gentios. E aí ele vai falar que a justificação é mediante a propiciação. A fé, mas a fé em Cristo. A lei escrita no coração. E aí ele vai perguntar, e qual a glória disso, qual a jactância? Que você vai ver no Romanos capítulo 3. Ele vai dizer que foi excluída. E ele pergunta, referente aos da lei, isso foi excluído? E ele pergunta, pela lei das obras? Falou de novo, né, de justificação pelas obras. Isso foi excluído pela lei das obras? Então ele vai dizer aí, a resposta não, antes pela lei da fé. A lei que foi escrita no coração. Aí ele diz, e qual é a lei da fé aqui? Quando você olha. Os 10 mandamentos que saem da pedra e vêm parar no coração. Então, Jeremias 31, 33, que Deus diz, gravarei a minha lei no coração.
Hebreus 10:16 é a mesma passagem que o apóstolo vai usar para fundamentar o ensino que ele está falando aqui. Então, o apóstolo Paulo, como eu falei na introdução, tira dos profetas o ensino para colocar na nova aliança e tira também do que ele entendia, né, falando de Cristo. Então, era esse mapa mental que eu tinha para trazer para vocês. Você dá um zoom aqui, tira um print e dá para você estudar Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Se você conseguir compreender Romanos 1, 2 e 3 de uma forma legal, então você vai ter uma menor dificuldade para entender o resto do livro de Romanos. Então estuda bem Romanos 1, 2 e 3 para você compreender essas coisas que eu estou falando. E aí eu venho fazendo próximo vídeo, próxima série, né? Vídeo dessa série de Romanos 4 e 5, né? Para a gente entender aí o desenrolar dessa história e derrubar aí muitas teorias de homens que foram colocadas dentro do livro de Romanos. Então até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deixa teu like aí e até a próxima.